Senhores e senhoras, fiquem atentos, abram-se as cortinas, o espetáculo já vai começar. Que jeito diferente, não é congresso, é um tempo que nós reservamos para ouvir da palavra de Deus, amém? Mas com essas palavras iniciais, eu quero refletir com vocês a respeito de quantas coisas têm chamado a atenção dos nossos corações. O que tem atraído os seus olhares. Senhoras e senhores, muito atenção. O espetáculo já vai começar. Qual o espetáculo? Que espetáculo? Quero convidar a amada igreja a abrir 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Do versículo 18 ao versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, que diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia, amém e amém. Irmãos, é válido lembrar um pouco do contexto. O apóstolo Paulo escreveu esta epístola com um grande apreço aos cristãos que estavam na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade populosa. Corinto tinha muitas influências, muitas atratividades, considerada em seu tempo uma das grandes capitais. Ou seja, as pessoas passeavam, as pessoas iam até aquela capital, aquela cidade, porque existiam vários atrativos. O comércio era muito bom, as atividades artísticas eram esplêndidas, sem contar as competições de carros de guerra, de esportes, enfim. Naquele caso, os carros de guerra, as cavalarias. Aquilo servia muito para chamar a atenção do público, das sociedades, principalmente dos cidadãos da própria cidade. Chamava a atenção, mas muito para ludibriar, muitas das vezes para despistar aquilo que o governo muitas vezes vinha fazendo, enganando o povo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não somente esperava, mas com intenção,
de grande carinho, de grande respeito pelos cristãos que estavam lá. Ele chama basicamente a um alerta, que tem 2 desdobramentos. O primeiro, que não haja divisão. E o segundo, não vos vanglorieis em vossos dons. Não acheis que sois tão espirituais assim. Porque o que estava sendo desencadeado, o que estava acontecendo, era que os crentes estavam começando também a utilizar dos dons para chamar a atenção. Não simplesmente, puramente, para servir bem. Não simplesmente para servir bem. Dons e talentos, aqueles que têm, e todo mundo tem um dom, um talento, e aquele que tem tido falta, e tem conhecido a palavra de Deus, peça ao Senhor, peça ao Senhor. Mas é certo que Deus tem abençoado o seu povo, e o apóstolo Paulo, com grande apreço, ele escreve essa epístola, com grandes considerações, para que os cristãos daquele tempo estivessem bem entendidos, bem inteirados a respeito da seriedade da mensagem da cruz. Naquele tempo também existiam cobiças, desejos, espetáculos que chamavam a atenção. E a pergunta que eu faço neste momento é: o que tem te atraído? Bolsa de valores, esportes, competições, sensualidade? Passe o dedo mais uma vez. Quem sabe aquilo que vem logo depois te desperte um interesse. E aí as pessoas estão lá com o dedinho passando. De repente encontra uma promoção que fala: nossa, era isso que eu estava esperando. Ou então espera dar 00:30, 1h, para ver se tem aquela promoção aérea no resort em Cancún. Amém. Nada, não é pecado essas coisas. No entanto, a maneira que os olhares têm sido cobiçosos, materialistas, desejosos, como que contemplando as coisas deste mundo, sendo algo esplêndido, maravilhoso. Senhoras e senhores, o que vem depois, o que mais precisamos, o que tanto desejamos, parece que aquilo que obtemos já não nos satisfaz mais. E parece que aquilo que temos, não temos tido a devida alegria, o devido contentamento de que o Senhor Deus tem ministrado, tem nos abençoado. Passe o dedo rápido. De repente, um carro, uma casa, e eu estou precisando disso. Prazeres, milagres. Esse mundo tenta apresentar inúmeros espetáculos. E aí? O que você tem buscado? O que você tem desejado? Jovem, o que você tem desejado? Mas também aos mais experimentados, vivido. O que vocês têm desejado? De certa forma, nós podemos olhar com muito respeito a este texto, a esta mensagem, em que a cruz de Cristo é o perfeito espetáculo, no qual nos proporciona vida eterna. E que não existe em lugar nenhum, não existe uma fonte rejuvenescedor, não existe alguém que possa fazer uma mágica e te dar vida eterna em abundância. Porque aquele
que ministrou e ministra salvação, pagou um alto preço. Pagou um alto preço. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A cruz é loucura para aqueles que estão viciados nesse mundo. E é um tanto absurdo, incoerente, que às vezes nós como cristãos estamos nos perdendo em divisões, nos perdendo em encantamento com aquilo que o Criador nos proporcionou, não para nos perdermos. Porém, os nossos corações, muitas das vezes, têm flertado com as trevas. Os nossos olhos estão passando corrido, estão se direcionando a coisas que não prestam. E não é só adolescentes, não são só jovens, todas as idades. Porque alguns já passaram por vários tipos de problemas e deficiências e pecados. Mas também não adianta nada ficarem na omissão, ficarem no silenciado, diante de coisas tão absurdas que têm contaminado. Para aqueles que vivem no mundo, para aqueles que estão viciados no mundo, é natural, é comum. Mas para aqueles que têm voltado os olhos à palavra da cruz, ao senhorio de Cristo, então, não tem como normalidade as coisas que têm tentado puxar, atrair para as coisas errantes, perversas, malévolas. Para os sábios desse mundo, para os grandes juízes, alheios, distantes de Deus, a esses e a todos que se colocam como perfeitamente experimentados, no entanto, rejeitam a mensagem da cruz, se ensurdecem da palavra do Senhor, recusam a verdade. Misericórdia mesmo, misericórdia mesmo. E muitas das vezes nós estamos no mesmo bonde, no mesmo vagão. Quem há que tem clamado nas profundezas do coração, da alma, colocando o próprio corpo em total submissão ao senhorio de Cristo? Porque o apóstolo Paulo chega a dizer assim: é melhor ser escravo de Cristo do que escravo do mundo. No final das contas, basicamente do versículo 18 ao 25, a gente vai perceber que existem dois tipos de loucos: os loucos com Deus e os loucos sem Deus. Mas estes que são ditos assim, loucos de Deus, na realidade estão na verdadeira sanidade, no verdadeiro discernimento, compreensão daquilo que é real e eterno. Porque a fé ministrada aos nossos corações, a todos aqueles que invocaram, que conheceram e reconheceram a glória de Deus por meio de Cristo Jesus, e têm tido o apreço pela palavra do Senhor, caminham
de modo a pedir ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restabeleça, Senhor, os meus pés. Não é ele lá não, não é aquela lá não. É restabeleça, Senhor, os meus joelhos trôpegos, vacilantes. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos. Não é só ele e só ela que precisa não, é nós. Como igreja nós precisamos realmente voltar os nossos olhos ao espetáculo perfeito, único e suficiente da obra de Cristo. Espetáculo esse que é eterno, mas que aqueles que estão viciados nas coisas deste mundo se perdem, perecem, se iludem. Deus tem o prazer de salvar os que creem na pregação, conforme os oráculos do Senhor, a palavra do Senhor. Chacotada pelos que se perdem, desdenhada pelos sabichões, que estão alucinados com os espetáculos temporários desse mundo, e que na realidade são iludidos na fábrica de ídolos de seus corações, como diria João Calvino. Fábrica de ídolos. Mas essa reflexão que João Calvino teceu, pensou, não é inédito. Não pertence plenamente a ele. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz lá no capítulo 3, porque também o mesmo apóstolo Paulo, em Romanos, descreve no capítulo 1 e 2, a respeito de que são inventores de males. Fábrica de ídolos é o coração. Mas não, pastor, comigo não, isso não cola. Eu sou servo do Altíssimo. Eu sou filho de Deus. Meus irmãos, que assim seja. Mas isso não nos faz ficarmos desapercebidos. Não nos permite ficarmos sem vigiar. Porque o inimigo, ele tem tentado ao máximo arrebentar. Ele tem tentado arrebentar com as nossas vidas. Mas nós estamos prosseguindo, guardados, resguardados pelo Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz o verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os de casa pedem sinais, e os vizinhos clamam por sabedoria. Que sinal nós necessitamos? Qual é o deslumbre daquilo que vai realmente atrair a minha, a sua atenção? Qual é o espetáculo que você precisa perceber e enxergar? Os judeus pedem sinais, os de casa estão desejosos, queremos mais, faz mais. Não basta a graça do Senhor nas nossas vidas? E todo o ensinamento que o maravilhoso Mestre nos deu para que vivamos as nossas vidas. O que tanto temos precisado, se é que já não temos recebido? Se algo, me parece, se algo tem nos faltado, tenho a impressão que temos tido mais olhares para as coisas terrenas do que para as coisas celestiais. Não que nós
viveremos de maneira totalmente desinteressados àquilo que precisamos viver neste tempo. Não desprezando, porque o nosso Deus foi o Criador dos céus e da terra, é o Criador. Mas a grande questão é, será que os nossos olhos, os nossos corações, os nossos corpos estão impregnados com as bolsas de valores, com os investimentos que podemos fazer ainda nesta vida, com um novo carro, com a nova casa, com os prazeres, as luxúrias deste mundo? Será que nós não temos visto que o maior dos sinais já foi operado? A salvação em Cristo Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os eleitos. O inimigo não consegue saquear, não consegue roubar, fazer com que um eleito perca a salvação. Que isso fique bem claro, ainda que você não entenda muito bem isso, mas entenda isso: quem te salvou, quem opera a salvação, é o homem ou é Deus? Quem ajuda Deus no processo da salvação? Os homens ou o próprio Senhor? Deus não recebe ajuda na salvação. Pertence a Ele a salvação. E ao termos essa segurança e tranquilidade, não nos dá o direito de caminharmos a vida cristã alheios, distantes a tudo aquilo que é interessante dos valores do reino de Cristo, do reino de Deus. E nós temos conhecido, e nós temos tido acesso à palavra do Senhor, ainda que ela para o mundo seja loucura, mas para aqueles que têm conhecido e reconhecido, é poder de Deus. Vamos abrir João capítulo 20, depois voltaremos aqui em 1 Coríntios. João capítulo 20, o Evangelho de João, numa passagem bem interessante. Versículo 25 ao versículo 29. Certa vez um dos apóstolos duvidou do esplendoroso espetáculo e quis ver para crer. Um dos apóstolos duvidaram. Versículo 25 do capítulo 20 do Evangelho de João. Os outros discípulos, disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor Jesus. Então Tomé respondeu: mas ele, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos escravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Tomé não acreditou no esplendoroso espetáculo de que Cristo tinha ressuscitado. Os judeus pedem sinais, os gregos, sabedoria. E os montes clarenses têm pedido o quê? Têm buscado o quê? Que seja a glória de Deus. E que tenhamos plena satisfação na cruz de Cristo, na mensagem do Evangelho do Senhor. Tomé foi incrédulo.
E ele era um dos apóstolos, um dos 12. Será que eu e você, em algum momento, não podemos ser encontrados como Tomé? Isso é muito sério. Às vezes olhamos as pessoas que estão fora da igreja e não percebemos a falta de fé que existe dentro dos arraiais cristãos. Qual é a maneira de isso ser contornado, disso ser tratado? Dobrar os nossos joelhos ao Senhor, voltarmos plenamente, completamente, os nossos corações, os nossos corpos, à vontade do Senhor que é descrita, que é revelada nas Escrituras, confiados em Cristo Jesus. A sabedoria mundana é terrena, é animal e demoníaca. Os judeus pedindo sinais, os gregos buscando sabedoria, os de casa procurando sinais, os vizinhos procurando, buscando sabedoria. Deixando de lado aquilo que foi o maior dos espetáculos, aquilo que tinha maior importância, porque estavam com seus olhos, com seus corações, voltados às coisas terrenas. Tiago capítulo 3, versículo 14 e 15, diz o que é produto dessa sabedoria terrena, mundana. Ali se encontra inveja amargurada, sentimento faccioso, mentiras contra a verdade. Esta é a sabedoria mundana, terrena. Utiliza-se das ciências, utiliza-se das emoções, para maltratar, para desdenhar, para subjulgar. E como foi dito, o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Coríntios, para que eles não ficassem em suas divisões, e nem se perdessem no propósito do serviço, dos dons que Deus tinha concedido a eles. Que eles não viessem a se encantar com os espetáculos do mundo, fossem aqueles apresentados ou fossem aqueles que eles podiam apresentar. Porque, pasmem, às vezes as pessoas se encantam com o dom e se esquecem que não é aquilo que fazemos, mas é aquilo que Ele fez e faz nas nossas vidas. E que de fato seja toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Que os sinais e sabedorias que este mundo tanto procura, que nós como cristãos, seguidores e imitadores de Cristo, não fiquemos perdidos, desorientados, porque o maior dos espetáculos já nos foi anunciado, já alcançou os nossos corações, e não foi por persuasão humana, foi o próprio Senhor, por meio do Espírito Santo, na palavra, que trouxe clareza às nossas vidas. Por isso lá em Romanos, capítulo 1, versículo 21 e 22, o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai falar a respeito dessas complicações em que aqueles que vivem na carnalidade, cada vez mais se complicam. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, porque desprezaram a revelação de Deus.
desprezaram o senhorio de Cristo. Provavelmente, meus irmãos, até aqui aonde chegamos na mensagem, provavelmente, você deve ter feito já um autoexame e visto, meu Deus, complicou. Caramba, é difícil. E agora? Mas sabem, meus irmãos, nós não estamos órfãos. Nós não estamos desamparados. E se eu e você não estamos apoiados em nossas forças, mas sim em Cristo Jesus, Ele cura, Ele renova. Aquilo que Ele apresentou, Ele não simplesmente apresentou, mas fez perpetuar, ecoar, em todos os tempos, para toda a existência, visíveis e invisíveis, porque a glória dEle encheu e preencheu de maneira transbordante, tudo, tudo, absolutamente tudo. Ainda que os corações venham se encontrar insensatos, Deus em sua generosidade, misericórdia e graça, Ele estendeu o braço poderoso, Ele tem estendido, e Ele o faz em sua bondade, na bondade dEle. Não faz conforme a minha vontade, mas seja feita a vontade, e assim é feito, a vontade do Pai. Qual tem sido o espetáculo? Ou quais têm sido os espetáculos deste mundo? Se não intriga, orgias, maldades, ganâncias, malícias, soberbas, desobediências aos pais, avareza, que é o apego ao dinheiro, pessoas que vivem sem misericórdia. Qual tem sido o resultado dos espetáculos deste mundo? Se não tem feito acontecer que corações fiquem mais e mais endurecidos, frios, incrédulos, descrentes, desafeiçoados diante de Deus e das coisas de Deus, desinteressados. Romanos 1, 28 e 32 fala muito bem disso. 2 Timóteo 3, 1 a 9 fala também. Há um grande alerta em relação para os falsos espetáculos. Gálatas capítulo 1, versículo 8. O apóstolo Paulo diz assim: ainda que nós, se referindo aos apóstolos, ainda que nós, ou os anjos, venham anunciar outro evangelho, e não esse, o de Cristo, que sejam malditos, anátemas. Só que, meus irmãos, nós precisamos realmente, como igreja do Senhor, estarmos em alertas, estarmos vigilantes. Por quê? Porque o inimigo tem distorcido, tem maquiado a palavra. Foi assim na tentação no deserto. Lembram-se como que o diabo foi tentar o Senhor Jesus Cristo? Ele utilizou a palavra do Antigo Testamento e foi se referindo por 3 vezes, utilizando promessas. Diz esta pedra, transforma-se em pão. Diz, porque está escrito que poderás fazer isso. E Jesus rebate com a própria palavra: nem só de pão viverá o homem. Poder ele tinha para fazer isso. Mas a grande questão é: nós temos buscado sinais? Ou já nos satisfazemos, nos contentamos com a máxima do espetáculo, do sinal revelado, que é a cruz de Cristo, na minha e na sua vida? Nós não podemos
escapar, não podemos nos misturar com coisas que não são convenientes, que não estão em dignificação ou dignidade do Evangelho de Cristo Jesus. Existem muitos outros alertas, como em 1 João capítulo 4, vemos a orientação para provarmos se os profetas que andam pregando o fazem com a fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, nos últimos tempos, importa que Cristo cresça e que a pessoa também esteja na evidência. Isso é tenebroso, isso é bizarro, isso é errado. Mas às vezes as pessoas se atraem meramente nos seus caprichos e gostos e esquecem de receber e principalmente também analisar o que tem sido pregado e como tem sido vivido. As pessoas têm deixado isso de lado, porque estão com os olhos naquilo que não deviam. O apóstolo Paulo, ele avança e vai dizendo assim: mas nós, versículo 23, do primeiro capítulo de 1 Coríntios, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Essa maneira que o apóstolo Paulo encerra essa parte, é só uma demonstração para que as nossas mentes finitas, limitadas, entendam uma coisa: Deus não tem criptonita. Naquele tempo eles não conheciam o Superman. Deus não tem ponto fraco. Mas se vocês que são sábios, mas vocês que são inquiridores, juízes, se vocês têm analisado que existem coisas perecíveis, que existem oscilações, fraquezas, debilidades, entendam de uma vez por todas, que se colocado em comparação diante de Deus, Deus é melhor em tudo. Em tudo. E eu utilizei essa questão da criptonita, porque nós somos de uma geração, todos nós somos de uma geração em que muitas ficções têm sido lançadas de maneira bem sutil. E se nós não soubermos separar, se não soubermos lidar com isso, provavelmente, em algum momento, o inimigo vai tentar colocar no coração assim: ó, não sei não, viu? Eu acho que o seu Deus não é tudo isso. Em semelhança aos Zeus, que precisa, ele carece das orações dos homens. Já viram isso? E essa religiosidade dos homens, de maneira ousada, às vezes traz para o mundo cristão uma percepção distorcida, de que o nosso Deus Todo-Poderoso precisa da gente, e isso é total engano. Nós é que temos tido o privilégio, nós que temos tido a grande satisfação, a alegria, de que Ele tem nos chamado, e esse chamamento dEle é uma vocação, que Ele próprio assegura, e capacita, e douta. Por isso é estranho, se eu e você temos crido, não podemos ficar na inércia, não podemos ficar escondidos com os nossos dons e talentos. Precisamos servir, mas servir da maneira correta, na ousadia correta. Pois sim, o espetáculo supremo e incomparável, Cristo,
poder de Deus e sabedoria de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, disse Deus: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu tenho que fazer tudo isso mesmo. Eu tenho que colocar o meu pulmão para fora, para evidenciar, para deixar cada vez mais nítido que o espetáculo é Cristo, mas não simplesmente para ser vislumbrado, não simplesmente para ser observado à distância, mas ser crido, mas ser obedecido, mas ser seguido. Ele sim é merecedor de nós sermos seguidores. Ele sim, Cristo, é digno de ser imitado. Às vezes nós não imitamos o nosso irmão e a nossa irmã que está ao nosso lado, porque ele é ele, ela é ela. E vamos imitar outros que estão aí afora e que na realidade têm vivido uma vida de picaretagem. Nós temos buscado, nós temos desejado, pedido ao Senhor, ser propício a nós. Olhe, Senhor, para dentro de mim, para dentro do meu lar, para dentro do meu trabalho, da minha igreja. Olha, Senhor, mas esse olhar não é simplesmente aquele olhar assim de olhou e tchau. É um olhar que a gente espera o quê? Uma atenção, uma apreciação no sentido de que Ele tem cuidado de nós. Das trevas resplandecerá a luz. Esse é o estado, essa é a condição. Trevas, aonde? Nos corações. Mas não são daqueles corações, são dos nossos corações. Calma lá, pastor, eu sou redimido pelo sangue do Cordeiro, amém? Amém, aleluia. Mas vamos entender o estado que nós estávamos quando não críamos em Cristo. E também perceber que ainda estamos no estágio, estamos num processo de sermos aperfeiçoados, sermos santificados. E temos a tranquilidade que foi garantido, essa obra que foi iniciada, Ele há de completá-la. Dentro disso tudo, que outrora era oculta, Ele revelou a nós. Versículo 6 e ao versículo 8 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crido, ou jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ele revelou, a glória dele se manifestou, espetáculo divino, perfeito, incomparável. Abramos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Já estamos chegando ao final. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, versículo 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, que espetáculo glorioso, triunfante e eterno. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, 19, 20. E o Salmo 19, versículo 1 diz o quê? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Cristo é o Criador da primeira criação, e o inaugurador da nova criação, conforme Tony Hake, no livro A Guerra dos Espetáculos. Nós precisamos olhar para aquilo que já foi revelado, outrora oculto, escondido, mas agora em plenitude, ministrado aos nossos corações. Ainda que para este mundo seja loucura a palavra da pregação do Evangelho de Cristo, para nós é poder de Deus, sabedoria de Deus. Que em nome de Jesus nós possamos caminhar na fidelidade ao nosso Deus.